a nossa Casa do Caminho. Também cumprimentamos aqueles que nos estão assistindo via internet. Nós estamos aqui felizes e agradecidos ao nosso Pai Maior, nosso Criador, pela oportunidade do trabalho, ao nosso Mestre Jesus, pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos, e a toda essa pleiade de espíritos superiores que sempre nos orientam, que nos inspiram, nos iluminam e nos trazem essas mensagens tão importantes que servem de temas para as nossas palestras. Nós temos trabalhos, ou seja, nós temos palestras todos os dias e os horários estão afixados no nosso quadro de aviso ali fora, mas é importante ressaltar que às sextas-feiras, às 19h30, nós temos um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares. Então, aqueles que conhecem pessoas que se encontram nessa situação, por favor, convide-os para aqui virem assistir essa nossa reunião. Não é uma palestra doutrinária, é uma palestra realmente de apoio psicológico, e por que não dizer também espiritual, a todos aqueles que se encontram nessa situação. Também quero lembrar aos queridos companheiros do nosso trabalho assistencial, onde nós distribuímos 70 cestas básicas mensalmente. Essas cestas básicas atendem 400 famílias em forma de rodízio. Todos aqueles que estiverem em condições de nos auxiliar, nós agradecemos de todo o coração que tragam 1 quilo de um alimento não perecível. Isso, logicamente, de acordo com a possibilidade de cada um, isso não é obrigatório, mas isso vai aliviar as necessidades daquelas pessoas que tanto precisam, que encontram-se numa situação muito diferenciada da nossa. Que, graças a Deus, o Criador nos provém de tudo aquilo que nós necessitamos. Posto isso, então, nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje, pedindo a todos os irmãos que cerrem os olhos, que elevem os pensamentos até o Mestre Jesus, porque é em nome dele que nós estamos aqui reunidos. Conforme ele mesmo preconizou, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. E com toda certeza Jesus encontra-se entre nós, através da sua luz, através da sua inspiração, do seu amor imensurável, e enviando-nos esses espíritos consoladores, esses espíritos que nos abraçam carinhosamente, desde o momento que nós adentramos aqui a este recinto, e que se encontram aqui atendendo às nossas mínimas necessidades, e que nós iremos atender esse êxito, esse objetivo, desde que nós sejamos merecedores da graça do Senhor. É assim, queridos companheiros, vamos nos irmanando, vamos nos irmanando as mãos em espírito, nós aqui encarnados, com os nossos irmãos espirituais, da espiritualidade superior, e também esses nossos irmãos que vêm aqui em busca de auxílio, esses irmãos que se encontram na espiritualidade, que tal qual nós também necessitam do auxílio, necessitam do ensinamento, necessitam da luz do Mestre Jesus. Vamos nos irmanando, formando essa verdadeira corrente de paz, de amor, de fraternidade, esse elo de harmonia que vai nos elevar, que vai nos conduzir até as esferas superiores. Vamos sentindo os fluidos que nos envolvem, caindo numa forma de um orvalho muito sutil sobre nossas cabeças. E nesse centro de força que se acha no alto da nossa cabeça, o coronário, nós vamos, através dele, espargindo por todo o nosso corpo astral, todo o nosso corpo físico, esses fluidos benéficos que vai nos trazer a paz, que vai nos trazer a harmonia interior. Assim, queridos companheiros, já preparados que estamos, nós vamos agradecendo mais uma vez a Deus, ao nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia, aquele que o Criador nos enviou para ser modelo de perfeição e exemplo para todos nós. Agradecendo aos espíritos superiores por aqui estarmos, nós vamos
abrindo os nossos olhos e prestando muita atenção na palestra que a nossa querida companheira Leda vai fazer para que nós possamos aproveitar ao máximo todas essas palavras, cujo tema é aborrecimentos. É um tema muito pertinente a todos, né? Que seja muito feliz. Boa noite a todos, queridos. Hoje nós vamos falar de um tema, nós vamos ensinar uma coisa nova que todo mundo desconhece. O que é um aborrecimento? Ninguém sabe o que é isso. Aborrecimento, aflição, sofrimento, ninguém sabe o que é. Eu sei que é uma novidade, mas nós vamos falar do livro Para Uso Diário, né? O médium é o Raul Teixeira e o Espírito Joanes, o Espírito que nos traz a mensagem. Então o Espírito Joanes, ele pega a mensagem desse texto assim: quando vos adivinha uma causa de sofrimento, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar o desespero, dizei, fui mais forte. Joanes. Ele vai buscar esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, cujo tema, né, cujo capítulo diz sobre as bem-aventuranças. E onde Jesus, nas suas bem-aventuranças, é um poema que ele faz, que ele chama de bem-aventurados. E nesse capítulo 5º, ele fala bem-aventurados os aflitos. Então, como esse nosso tema é aborrecimento, olha, para começar, o Sermão do Monte, né? Dizem que Jesus subiu no monte. O espírito Amélia Rodrigues, ele dá uma interpretação belíssima desse monte que dizem que Jesus subiu, que está nos evangelhos. Diz o seguinte, que Jesus subiu e falou para alguns ali no monte. Mas logo após Jesus fazer esse poema, que são as bem-aventuranças, Jesus desce do monte. Olha que lição belíssima. Então, olha a interpretação que nós podemos dar. Não são apenas alguns que têm direito à verdade, a saber aquilo que é de bom na doutrina espírita e nas lições de Jesus. Porque Jesus diz a alguns no alto do monte e desce do monte para atender. Então, nós interpretamos assim, que nós recebemos as bênçãos, as graças. Estamos com as mãos estendidas para recebê-la. Estamos no alto do monte, recebendo as lições do Evangelho de Jesus. Mas temos também que descer desse monte para multiplicar essas lições e para estender as mãos para aqueles que ainda estão lá embaixo com seus aborrecimentos e que precisam de nós. Olha que interpretação maravilhosa. E quando Jesus fala dessas bem-aventuranças, nesse capítulo que nós estamos estudando, Jesus diz, bem-aventurados aflitos. Aí nós paramos para pensar, será que Jesus estava fazendo apologia ao sofrimento? De forma alguma. Bem-aventurados aflitos, porque nós que estamos passando por aflições, por aborrecimentos, nós estamos numa etapa à frente. Como assim? Sofrendo? Sim. Porque hoje nós sofremos a causa lá do passado, lá de trás. Então, pela lei de causa e efeito, hoje, se temos algum aborrecimento em nossas vidas, já estamos sofrendo a causa. Então, somos bem-aventurados diante das leis de Deus, porque não estamos causando aborrecimentos, mas estamos nos ressarcindo daquele passado que algo ficou lá atrás. Então, o aborrecimento para nós faz um estrondo muito grande. Nós acabamos de encerrar a semana, né, com uma presença que foi assim, de um líder religioso que foi maravilhoso, o Papa. Ele falou coisas que marcou a nossa alma, o nosso coração. Ele falou, inclusive, do Evangelho, sim, do Evangelho de Jesus, mas o que Jesus dizia? Que no futuro haveria um só pastor com as suas ovelhas. E o que o Papa falou? Do ecumenismo. Ele disse que era importante o bem ao próximo. Não importava a religião.
aonde se fizesse. O que precisava era fazer o bem. Então, isso no Evangelho de Jesus, nós vemos que através dos nossos aborrecimentos, daquelas mazelas que porventura ainda temos na nossa vida, uma grande parte consequência do passado, né? Nós já estamos compreendendo, já não estamos mais errando, já não estamos mais causando aflições. Por isso somos os aflitos de hoje, por decorrência do passado. Ainda o Papa Francisco diz o seguinte, desculpem de eu estar citando, mas são lições tão maravilhosas que em 2 momentos eu gostaria de estar colocando. Como estamos falando de aborrecimento, uma frase me marcou muito, porque eu já estava preparando essa palestra. Ele diz assim, faz mais ruído, não sei se vocês ouviram, uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. Vocês ouviram isso? E na nossa vida, às vezes faz muito mais barulho um aborrecimento do que todas as alegrias que Deus nos proporciona. Não é verdade? Nos detemos naqueles momentos tristes e dolorosos e deixamos passar ao largo todas as alegrias, todas as benesses que o Pai nos proporciona, né? Então, o aborrecimento, ele é sofrimento, aflição, insatisfação. Agora, na doutrina espírita, é muito importante nós darmos um sentido novo para o aborrecimento. Que muitas etapas da nossa vida, muitos desafios que nós temos, que nós encaramos como aborrecimento, como sofrimento, nada mais é do que a nossa missão, que Deus nos confia e sabe que nós vamos desempenhar a contento. Então, para nós, às vezes é um sofrimento, aborrecimento, mas é a missão que nós pedimos, que os mentores, os ministros de Deus confiaram em nós e perceberam que seríamos capazes de desempenhar essa missão. Então, muitas vezes é através de tristeza. Esses aborrecimentos vêm, muitas vezes, não por nós, mas por aqueles que estão do nosso lado. Porque nós achamos que a causa do sofrimento é uma causa essencialmente física. Não, é uma causa física e uma causa moral também. Então esse sofrimento, ele é atual, mas ele pode ter suas causas anteriores, como nessa mesma encarnação. Então nós não sabemos. Agora, aquilo que nós sofremos hoje, no nosso momento, nessa nossa encarnação, se nós nos comportamos mal, hoje diz que tudo é muito rápido, né? Com a própria tecnologia, com a internet aí, nós já sabemos o que acontece do outro lado do mundo. Então o tempo urge, hoje ele anda um pouco mais rápido. Então muitos males que nós semeamos nesta encarnação, muitas vezes colhemos na mesma encarnação, por descuidos nossos. Ou são, como nós já dissemos, de encarnações anteriores, são resquícios do passado que nos comprometemos como missão, né? Ou como uma reparação, uma prova, a reorganizar aquilo que não ficou bem acertado, não ficou organizado no passado. E muitas vezes, esse nosso sofrimento, ele não é nem desta encarnação e nem de encarnações anteriores. Como assim? A gente precisa deixar, às vezes, uma minhoquinha e um espaço para a gente pensar. Então, que sofrimento seria esse? Se não é de agora, dessa vida, e não são de vidas passadas? São aqueles sofrimentos que cada um de nós tem, com certeza, que são por antecipação. Que sofrimento que é esse? Meu Deus, não vai dar, não vou conseguir, não vai acontecer, será que eu vou sarar? Enfim, que a gente que pode ou não acontecer e que nós já sofremos e já fazemos disso um aborrecimento nas nossas vidas, sem sequer ter a certeza que vai ou não acontecer. Então isso por antecipação também acontece muito nas nossas vidas, né? Agora, a nossa vida, ela é dinâmica e ela é cíclica. Tudo no universo, na natureza, existe um ciclo e um dinamismo. Nada é parado.
existe esse dinamismo. Então, a nossa vida, ela não é feita somente de aborrecimentos. Ela é feita de aborrecimentos e de alegrias. Em outros momentos, ela é feita de desânimos. Desanimamos da vida. E ali adiante, a nossa vida é cheia de projetos. Então, são ciclos porque vamos passando, como a própria natureza. Nós estamos passando o ciclo natural do frio, do inverno. Passa esse ciclo, vem a primavera maravilhosa com as suas flores. Agora, imaginem se fosse um ciclo único. Imagine se só tivéssemos alegrias e os aborrecimentos não fizessem parte da nossa jornada. Será que nós sairíamos do lugar? O próprio Chico Xavier, ele nos fala que se não fossem as dificuldades, ele não teria caminhado para frente, né? Então é muito importante e nós vivenciarmos esse ciclo e sabermos quando é um ciclo negativo, como sair dele. Ele vem. Não tem jeito de não vir, ele vem. Mas o importante é que não se instale permanentemente. Porque aí sim vem todo aquele processo de depressão, aquele processo mórbido, tóxico, que nós não conseguimos sair dele. Então a doutrina nos dá esses subsídios, né? Esses ritmos que governam a vida. O dia, a noite, o sofrimento, a alegria, tudo passa. Agora é noite, logo mais é dia. Imagine se fosse uma noite perene, ou um dia perene, não houvesse noite para descansar. Então o Pai nos proporciona equilíbrio em tudo, inclusive nos nossos aborrecimentos e sofrimentos. E dizem os espíritos que o planejamento divino nada faz sem um desígnio proveitoso, nada, nem de alegria, nem de tristeza. Tudo tem sua razão de ser. Então, esse nosso sofrimento, ora físico, ora moral, interferindo um no outro. Porque quando eu tenho um problema físico, eu me aborreço. Isso afeta meu espírito entristece quando o meu corpo está doente. Eu fico triste, mas eu não posso parar nessa tristeza. Eu tenho que buscar uma maneira de como melhorar, de como sair dela, de como superar essa fase. Agora, quando eu tenho também um sofrimento moral, por uma tristeza, algo que me fizeram, que machucaram a minha alma, como nós dizemos, que me fez mal, normalmente afeta o meu corpo também. Porque esse sofrimento moral, eu acabo adoecendo por consequência dele. Então, um interfere no outro. Nós precisamos estar
filhos de Deus com a mesma força de superação, cada um de nós. Cada um tem seu momento de amadurecimento espiritual. Mas todos nós temos a mesma força, porque Deus nos cria iguaizinhos. Agora, nós fazemos o nosso caminhar diferente. Então, não somos dignos de autopiedade. E lembrando sempre que os nossos semelhantes, aqueles que estão ao nosso lado, na nossa família, no nosso círculo de amizade, no nosso local de trabalho, quase sempre têm os mesmos problemas, as mesmas dores, se não idênticos, parecidos com os nossos. Porque todos estamos no mesmo barco, né? E nós espíritas ainda temos que lembrar uma coisa: pelo sofrimento, pelo aborrecimento, existe a força de atração. Essa autopiedade, ai como eu sofro, ai como eu sou infeliz. Com quem será que eu estou me conectando? Com aquele espírito que está vivenciando esse mesmo processo. Aquele espírito triste, infeliz. Não necessariamente que ele está do meu lado, mas que ele estabelece uma conexão comigo. Então, a minha infelicidade ligou com ele. E, além da minha, ainda ele dirige a mim, a dele. Então, eu potencializo. Então, meu sofrimento vai ser maior ainda. E essa atração, ela mobiliza os mecanismos da lei de Deus. Não dizem que os iguais se atraem, os semelhantes se atraem? Então, mobilize esses mecanismos da lei. A lei de ação e reação. Eu estou agindo, mandando, emitindo essa vibração de tristeza, de que eu sou infeliz. Reação. Estou recebendo tristeza, infelicidade. Então, faz essa conexão. E, além de tudo, potencializando aquilo que eu sinto, piorando. Então, nós temos que ter confiança em Deus, confiança nos bons espíritos. Quando eu me coloco nas mãos dos mentores espirituais, dos nossos anjos de guarda, não adianta somente, não é somente aqui, durante a reunião, a hora que eu recebo o passe, não. Se nós tivéssemos ideia da oficina de trabalho, que é uma casa espírita, não é, Sandra? Nós nos emocionaríamos até as lágrimas, porque esses espíritos, eles nos auxiliam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estão ao nosso lado, nos amparando, nos guardando, nos dando tudo aquilo de que necessitamos e que nos abrimos para receber, porque eles também não podem interferir por nós. Nós precisamos, então, ter essa fé de buscar e de acreditar que tudo que é feito pela permissão de Deus nos é colocado à disposição. O que Deus não permite é para o nosso crescimento e para o nosso bem. É aquele ciclo aonde eu vou crescer, que não tem tanta alegria, mas onde vai ser o meu, através, muitas vezes, da dor, como a maioria das vezes, é que vai acontecer o meu sofrimento. Então, quando o nosso coração confia, ele passa a ser uma fonte inesgotável de energia. Energia do bem, porque eu confio. Então, quando eu confio, eu abro esse campo mental e me ligo com a espiritualidade superior. Eu me ligo com os mentores, com os guias e abro campo para receber essa energia. Ao contrário da negativa, eu abro campo para a positiva. Então, essa energia que vem do alto é muito importante. Daí, a gente percebe também a importância da palavra. A importância da palavra. Quando eu digo, mas eu sou infeliz mesmo, o que vai acontecer? Eu estou criando, eu estou alimentando uma coisa ruim para mim, ou para quem está próximo de mim, ou para aqueles que estão próximos. Porque, como nós dissemos, muitas vezes o sofrimento, que nós achamos sofrimento, muitas vezes não só nosso, daqueles que estão ao nosso lado, é nossa missão. Então, aqueles que nos fazem sofrer, que estão ao nosso lado, são missões nossas.
que nós temos que dar conta daquilo. Então, às vezes, através dessa palavra, você não vai conseguir, eu já perdi as esperanças de você, não acredito mais. Olha a energia que eu estou colocando. A energia naquilo que faz com que realmente não aconteça. Agora, se eu estou trabalhando, se eu estou criando para o bem, eu vou colocar palavra positiva. A palavra, ela é produto do pensamento. Eu falo aquilo que eu penso. Agora, o pensamento é do espírito. O espírito que é pensante. Por quê? Quando passamos para a espiritualidade, o nosso organismo está aqui, o cérebro ficou aqui, se decompondo. Mas eu continuo pensando exatamente como eu pensava quando encarnado. Então, o pensamento é o espírito. Estamos aqui para educar o nosso espírito. Então, é através dessa palavra que eu demonstro quem eu sou. Ou de otimismo, ou de pessimismo. De confiança, ou de derrota. Então, aí, eu faço valer mesmo o meu objetivo de vida da reencarnação. A minha missão verdadeira. Então, esse nosso sofrimento, quando ele aparece, essas mazelas na nossa vida, esses desafios, cada um de uma maneira diferente, uns em forma de doença, outros em desafios diferentes, financeiros, enfim, relacionamentos, seja qual for o desafio das nossas vidas. Eu tenho duas posições. Eu fujo desse desafio ou eu enfrento. Eu fujo para não ter que enfrentar. Mas se eu fujo hoje, eu vou ter que enfrentar amanhã. Porque o desafio continua aí. Eu posso adiar, fugir para sempre não. Eu posso fazer o papel do avestruz. Enfiar a cabeça embaixo da terra e fazer de conta que não acontece nada. Que é noite, né? O avestruz quer que seja noite, então ele enfia a cabeça embaixo da terra. E continua sendo dia. Então, se eu fujo que nem avestruz dos meus desafios, eu estou adiando, postergando. Agora, eu tenho que enfrentar com o sentido da vida que eu tenho. Eu tenho um sentido da vida. Eu sei que a vida não é somente aqui, agora, esse momento. Eu tenho a consciência de que o que eu não resolver hoje, eu adio para amanhã, para a próxima encarnação. Será que é conveniente? Nós estamos subsidiados com o Evangelho de Jesus. Os Espíritos nos trazem mensagens através de mensagens, dizendo do bem, do amor ao próximo, o que nós temos que fazer para nos melhorar. Então, esse sentido da vida faz com que eu entenda o sofrimento. E entender aqueles momentos dolorosos, aqueles desafios da nossa vida, não é um conformismo. A gente fala, o espírito é conformista. Ele acha que tudo tem que aceitar. Não é assim, não. Não tem mesmo que aceitar. Nós vamos ver por quê. Temos que superar, né? Desviar o foco da consciência para a periferia. Então, eu desvio o foco daquilo que de mim, eu desvio para fora. Também é uma maneira, é uma fuga. Não deixa de ser uma fuga. Por quê? Eu vou deixar para amanhã. Então, eu estou desviando o foco. O meu foco é hoje. Amanhã é outro momento. Então, eu desvio para a periferia da consciência. Quando eu penso assim, a felicidade vem de... Do que será que vem a felicidade? A felicidade vem de coisas exteriores. Será? Coisas exteriores. Será que se eu estou muito triste, eu não consigo estar bem comigo? A minha alma não está tranquila, não está bem? Eu vou então dar um passeio. Eu vou sair daqui, eu vou para a praia. Será que eu chego bem na praia? Ou eu chego da maneira que eu estou? Então, o foco é interno, não é externo. Não são lugares lá fora, não são coisas, não são pessoas. Às vezes eu acho que a minha dificuldade é por causa de pessoas. Mas se fulano fizesse assim, fulano não tem nada. Eu sou uma coisa, fulano é outro. Eu tenho que resolver os meus problemas, o outro tem que resolver os problemas dele.
como se nem os espíritos podem interferir na nossa vida, nós estamos aqui como auxiliares de Deus. Não como deuses, mas auxiliares de Deus, ajudando os outros. E não pondo em condições, se isso acontecesse, se fulano melhorasse, se eu ganhasse na loto, se eu fosse assim, se acontecesse, pondo uma condição para que eu seja feliz e para que eu melhore, né? Então, e muitas vezes também, esse nosso processo de sofrimento, quando nós nos comparamos com pessoas que nós achamos que demonstram felicidade. Nós nos comparamos com os outros. Nossa, mas por que será que ele é tão feliz? É tão bem, tem uma família boa, uma família linda, tem saúde, tem dinheiro, e eu não. Isso também se torna um motivo muito grande de sofrimento. Essa comparação, o querer estar no lugar do outro. Eu sempre brinco em casa, né, com a minha filha, eu digo o seguinte: a gente querer estar no lugar do outro, nunca esqueça que é o pacote completo. Não é só o que ele apresenta socialmente, é o pacote completo. A gente não sabe os desafios e as lágrimas que o outro chora e que nós não vemos. Nós temos uma amiga que trabalhou conosco no André Luiz, e ela dizia o seguinte: os meus lábios podem estar vermelhos, mas às vezes por dentro o meu coração está preto, de tanta tristeza, né? Então eu estou sorrindo por fora, mas por dentro eu estou muito triste, né? Então nós vemos às vezes o sorriso e achamos que a vida é maravilhosa e que Deus privilegiou. E não é nada disso, né? Então não vamos esquecer que é o pacote completo. Agora, fazendo novamente uma referência ao Papa Francisco, que ele foi assim impecável. Em momentos ele falou coisas maravilhosas. Ele disse que nós não poderíamos nos desviar a nossa atenção para líderes efêmeros. Ele usou essa palavra, líderes efêmeros. Ele disse, como dinheiro, poder, sucesso e prazer. Ele citou isso, Papa. Nós não poderíamos nos desviar com isso da nossa missão, claro, da nossa caminhada aqui na Terra. Ele não fala, obviamente, em reencarnação, e nós ainda vamos além, que nós vamos para uma vida, uma lá atrás e várias lá atrás e várias na frente, né? Porque depois desses líderes que nós achamos, né, esses ídolos efêmeros, né, dinheiro, poder, sucesso, prazer, vem a sensação de vazio, porque nada disso completa a nossa alma. Então, ele nos diz, nós temos que ter coragem de ser feliz. Olha, coragem de ser feliz, às vezes nós não temos. O masoquismo não nos deixa. Nós achamos que não somos merecedores de felicidade. E a felicidade maior que a vida que Deus nos proporciona, esse momento, é impossível, né? É impossível. Então nós vamos buscar lá na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, em Allan Kardec, quando fala como que nós conseguimos, Allan Kardec pergunta para os espíritos, como que conseguimos a felicidade, né? E os espíritos respondem que o homem é o artífice de sua própria infelicidade ou felicidade. Então, quer dizer, ele constrói a sua felicidade ou a sua infelicidade. Ao praticar a lei de Deus, poupa-se de muitos males e pode, com isso, desfrutar da felicidade. Praticando a lei de Deus, que é a lei do amor, né? Fazendo ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E ficam umas perguntas, duas questões para nós respondermos. É necessário que o sofrimento siga o seu curso? Será que é necessário? Quando estamos sofrendo, deixar sofrer? De forma alguma. Às vezes, no outro, a gente acha bom. A gente vê o outro sofrendo e fala, é a justiça de Deus. Olha aí, é a lei de ação e reação. Deixa. Será? Não é assim, né? Que meios Deus me conceder para que eu alivie o sofrimento do meu irmão? Que meios que Deus me concedeu?
Muitas vezes, já o entendimento que nós temos, a palavra, um agasalho num frio, um alimento para aquele que tem fome, temos muitos meios. Quando há uma escassez geral, o que não acontece, um sorriso, uma atenção, uma palavra, um carinho, é o suficiente, né? E o Espírito, ele termina assim, suas palavras. Você não veio à Terra para fixar deficiências, mas para tratá-las, angariando saúde. Você não se acha no mundo para submeter-se aos impulsos irracionais, mas para amadurecer. Então não precisamos somente sofrer. Aqui existe a lei do progresso, que é a lei de amor de Deus, que estamos para progredir. Não somente para potencializar as nossas deficiências, mas para eliminá-las. Você não teve acesso ao planeta, falando da nossa Terra, da nossa reencarnação, para se deixar levar pela irritação. Mas tem você o dever de educar-se, porque tem na pauta da sua vida o compromisso de cooperar com Deus. Olha a importância que Ele nos dá. Nós temos o compromisso de cooperar com Deus. Como nós dissemos no começo, que muitas vezes essa cooperação que nós achamos aborrecimento é a missão que Deus nos outorga. Desse modo, os seus aborrecimentos diários se encontram no mundo para dar conta de abençoados compromissos com Jesus Cristo e com seus propósitos. E como Jesus nos diz, a cada um segundo as suas obras, né? Fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para nós. E voltando como nós começamos, naquele bendito poético Sermão do Monte, que Jesus diz, sobe o monte e fala, desce o monte e estende as mãos, né? Que ele diz, bem-aventurado os aflitos. Cada um de nós, nas nossas aflições, somos bem-aventurados de Deus, porque hoje sofremos a aflição e já não mais causamos aflição. Que Jesus nos abençoe. Muito bom, agora chegou o momento de nós participarmos, né? Nós digo vocês, né? Que eu já falei bastante, a Linda também. Então acho que tem alguma colocação, alguma pergunta, pois não? Oi, boa noite. Foi ótima palestra. Então, você veio dizendo, você iniciou com aborrecimento, né? E é justamente para a gente refletir bastante, porque uma vez eu ouvi o Chico dizendo que o aborrecimento é o nosso mestre disfarçado. Exatamente. Então achei interessante, você com essa palestra já veio completar, né? Mas esse, é para refletir, né? Isso mesmo. Muito bem colocado. Tem palestra. Tem pergunta? Tem palestra, não tem pergunta. Deixa eu ver se eu entender. Acho que mandou você falar. É o que escreveu. É o João Paulo de São Paulo. Nesse processo de fuga dos aborrecimentos da vida, a utilização das drogas, remédios, jogo, do sexo, ocasiona esse prazer pela dor, pela fuga, pela muleta, nos abusos diários e mesmo semanais, normais, semanais e mensais, acreditando que isso liberta ou relaxa, mas na verdade aprisiona e complica mais o equilíbrio e o pensamento? Como é que ele chama? É o João Paulo. João Paulo, é como nós falamos, né? Depois desse processo, dessa fuga, vem o vazio. Vem o vazio. E nós espíritas sabemos que esse vazio tem um pé no chão, né? Na espiritualidade, que vai ter que ser refeito esse caminho. Porque nós sabemos que muitas fugas dolorosas, né, que a doutrina espírita nos mostra, muitas vezes gravíssimas, até como um suicídio, né?
que é uma fuga da vida por falta de vontade de lutar, drogas, o sexo, né, que as pessoas se colocam no sexo, nas doenças, hipocondria, não deixa muitas vezes de ser uma fuga, né? São fugas que nos... Porque falta completar nossa alma com aquela fé, com a presença de Deus, com a certeza de que esse momento ele é tão importante para o nosso aproveitamento, para o nosso aprendizado, para que a gente possa superar aquelas mazelas do passado e não só nos comprometer mais ainda para o futuro. Senão ficamos com essa carga negativa do passado, mais a carga que negativamos no presente. O que será no futuro? Muito mais difícil do que agora. Então é uma fuga, sim. É uma fuga dolorosa e é uma fuga por imaturidade emocional, espiritual. Porque muitas vezes a idade cronológica é uma e a idade emocional e espiritual é outra. Então podemos ser adultos fisicamente, mas crianças espirituais, né? Não ter essa compreensão ou não querer compreender, porque também traz responsabilidade, tem esse lado, né? A compreensão da doutrina nos traz uma grande responsabilidade. Além desse alerta, desse esclarecimento, a compreensão, vem a responsabilidade, porque nós sabemos que ninguém vai responder por nós. Nem pai, nem mãe, nem namorado, nem ninguém. Nem aqueles que nós mais amamos, nem filhos, cada um por si, no seu processo evolutivo, né? Não sei se ficou claro. Eu estava ouvindo hoje a Boa Nova, o De Luca falando, De Luca, né? Zé Carlos. Ele falando da oportunidade da reencarnação. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu tenho tempo, né? Eu sou um espírito imortal. Só que ele estava falando assim, gente, nós não temos muito tempo, porque com essa problemática de muita gente reencarnando, está difícil reencarnar no planeta. E com o problema também dessa liberação do aborto, ele falou que as famílias não querem muito ter filho hoje em dia. E com a liberação do aborto, ele falou, vamos aproveitar essa encarnação, viver o máximo que a gente puder, fazer o melhor que a gente puder, porque vai ficar mais difícil voltar para cá. Né? Vai ser uma briga de foice para voltar para cá, não é fácil não. Eu quero viver até 120 anos para mim poder aproveitar. Bom, eu quase não venho de terça-feira, porque nós estamos no André Luiz. Nós damos aula lá no André Luiz das terças-feiras, né? Então a gente vem hoje, depois só no final do ano, né, Sandra? Mas a gente gosta de fazer na classe, assim, nas escolas, um exercício da reencarnação. Olha que coisa interessante. O Zé Carlos de Luca falou isso hoje na Boa Nova. Nós falamos isso lá na escola. A gente diz assim, nós somos 7 bilhões encarnados. Isso é conta redonda. Alguns até já ouviram, né, eu dizer isso aqui. 7 bilhões encarnados. Dizem os espíritos que para cada encarnado tem 4 na erraticidade. Então, dos 7 vezes 4... 28 bilhões na erraticidade. Desses 7 bilhões, metade mulher. 3 bilhões de mulheres, 3 bilhões e meio. Desses 3 bilhões e meio de mulheres, quantas estão aptas a serem mães e receber filhos? A população está envelhecendo, né? 1 bilhão. Desses 3, de cada 3 que nós conhecemos mulheres, uma está apta a receber um filho. Muito bem. Então tem 1 bilhão. Então tem 1 bilhão para receber e tem 28 para reencarnar. Mas espera aí, a gente já se escandaliza, a gente já pensa nisso só assim. Agora e o complicômetro? A cegonha não sai por aí jogando semente, distribuindo criança aleatoriamente, não. Tem todo o planejamento reencarnatório. Tem casos que precisa esperar séculos para reencarnar, porque tem que estar os pais. Lembra lá no nosso lar? Tem que esperar a família, vir os pais, para depois chegar. Nós temos uma oportunidade bendita ou não? Dá para deixar para amanhã? Não dá, de forma alguma, é hoje mesmo. O Felipe pergunta assim, é uma constatação dele. A busca do equilíbrio não precisa ser necessariamente nos caminhos espíritas apenas, mas com estudo, esclarecimento, psicologia, a caridade e o trabalho digno, enfim, diversas maneiras de equilibrar-se e encontrar dentro de si Deus.
Exatamente. É isso que o Papa Francisco falou, né? Não importa, importa o bem e a caridade em nome de Deus, né? Que Jesus nos abençoe. Muito bom. É um excelente tema para reflexão, né? Se não conseguimos refletir tudo aqui, né? Vamos levar um pouquinho para casa, né? A lição de casa, lição da semana, né? Como a gente fala na André Luiz, né? Vamos na aula, vamos refletir na semana. Muito bom. Então nós vamos nesse momento agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade superior, por tudo isso que nós recebemos. E nós vamos agradecer de uma forma assim, bastante singela, mas muito importante, conforme Jesus nos ensinou, através do amor. Quando nós falamos em vibração, vamos vibrar, significa pensar com amor, ou seja, elevar o nosso pensamento até esses lugares, até essas pessoas a quais nós vamos destinar esse nosso amor, esse amor puro, esse amor, mesmo amor que Jesus tem por nós. Então, nesse momento, queridos companheiros, eu os convido para vibrar com muito amor, para dirigir esse pensamento amoroso a todas aquelas criaturas que se acham enfermas nos hospitais, aquelas criaturas que se acham enfermas nos seus lares ou nas ruas e que necessitam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção. Vamos levar a eles, queridos companheiros, esse amor do fundo do nosso coração, envolvendo-os com aquela luz brilhante, aquela luz prateada, trazendo saúde, trazendo conforto, consolo e paz. Vamos vibrar também, queridos companheiros, para outros enfermos, não os enfermos da matéria, mas os enfermos da alma, aqueles que transgrediram as leis de Deus e dos homens. Por isso eles se acham apartados da sociedade nas prisões, nas penitenciárias, ou mesmo pelas ruas, prisioneiros da sua própria consciência, mas são nossos irmãos, criados pelo mesmo Criador. Como Jesus disse, nós temos que amá-los. E vamos levar a eles também o nosso amor, para que possa despertar, através desse amor, a semente da consciência, da moral, possa despertar a luz do bom caminho. Vamos vibrar, queridos companheiros. Queridos irmãos, vamos agora vibrar também pelos nossos irmãos dependentes químicos, aqueles nossos irmãos que se acham aprisionados por esse vício que abrange não só a matéria, mas abrange a alma, a consciência, o lado psicológico, para que eles possam se libertar, para que Jesus possa abrir as portas daquela prisão, libertando-os dessa mazela, conduzindo-os ao bom caminho, envolvendo-os com luz, com paz, com amor. Vamos vibrar por eles também. Vamos vibrar também pelas famílias daquelas criaturas, dessas criaturas. Porque eles também sofrem, se acham passando pela mesma provação que eles, através do sofrimento. Vamos vibrar por eles. Vamos envolvê-los em paz, amor, harmonia. Vamos vibrar também, queridos companheiros, pelos nossos lares, que Jesus possa adentrar a porta da nossa casa, levando a luz, levando a paz, levando amor, fazendo do nosso lar a morada de Jesus. Vibramos pelos nossos lares, queridos companheiros. Vamos vibrar também pela nossa pátria, pela pátria de Ismael, que esse anjo guardião possa
através dessa nossa corrente de amor, envolver esse nosso país em forma de coração, a pátria do Evangelho, que possa reinar a paz, a justiça, a caridade. Vamos vibrar, queridos companheiros. E finalmente vamos vibrar pela nossa casa do caminho, essa nossa casa de oração de portas abertas, um templo de portas abertas que nos acolhe com tanto carinho e amor, para que a espiritualidade superior traga aqui a luz que sempre trouxeram, a proteção, a harmonia, a paz e a união tão necessária para que possamos seguir nessa nossa jornada. E assim, queridos irmãos, queridos companheiros, irmãos em Jesus, nós vamos agradecendo a oportunidade que aqui tivemos, nós vamos agradecendo os ensinamentos, agradecendo a acolhida que tivemos pela espiritualidade, agradecendo ao atendimento das nossas necessidades materiais, morais, espirituais. Vamos agradecer imensamente ao Pai, agradecendo a Deus, a Jesus nosso Mestre, aos nossos anjos de guarda, aos guias protetores e aos mentores da casa. Que assim seja. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Agora peço a todos.